Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui, além de falar sobre as informações desta manhã sobre o Mengão Queridão, vamos falar também sobre como o Paulo Souza pode montar esse time do Flamengo. Mas deixa eu já pedir logo de cara para você deixar o seu like, isso ajuda muito o Resenha Rubro-Negra e o Fla Nação VP. Também vou pedir a você para que se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Fortaleça o nosso canal, fortaleça a nossa família. E vou pedir ainda para você compartilhar os nossos vídeos e recomendar o nosso canal para os seus amigos e as suas amigas rubro-negras. Bora fazer a nossa família crescer, a família Fla Nação VP e a família Resenha Rubro-Negra. Nós, aqui, só contamos com vocês aí, beleza? Pessoal, antes de eu começar a falar de tudo que eu tenho pra falar do Mengão Queridão, deixa eu rodar aí a vinhetinha do OneFootball. Rapidinho, é pai bola. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver tudo o que acontece com o Mengão Queridão em tempo real. Além disso, podemos acompanhar também o campeonato alemão ao vivo e com imagens. Dia 14, nós teremos Borussia e Freiburg pelo campeonato alemão. Tudo isso, pessoal, é de graça. Para isso, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar o aplicativo. Molinho, molinho, tem para iOS e Android. Clicando no link que está aqui embaixo, você ajuda o nosso canal a continuar com essa parceria incrível do OneFootball, que tem o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Bom, vamos começar falando sobre a copinha rapidinho aqui, então. Ontem o Mengão Queridão meteu 3 gols na equipe do Oeste. Parece que o jogo foi fácil, né? Foi nada, foi um empate de 3-3. O Flamengo saiu atrás no placar e chegou a estar perdendo por 3-0. Daí, a força da molecada rubro-negra fez com que o Flamengo fosse atrás do placar e conseguisse o empate em 3-3. Com isso, o Flamengo se classificou em primeiro lugar no seu grupo, o grupo 29 da Copinha, e vai enfrentar amanhã pela segunda fase, já a fase de mata, não é mata-mata, porque não são 2 jogos, é um jogo só. Já enfrenta amanhã na segunda fase a equipe do Náutico. Venceu, avança para a terceira fase. Perdeu, volta todo mundo para o Rio de Janeiro para reforçar o Flamengo no Campeonato Carioca. Foi um belo esforço dos moleques, dos meninos do Ninho, para poder buscar esse resultado que estava adverso contra o time do Oeste. Pô, Fabrício, então nossa base tá horrorosa, tá tudo ruim. Não, não é isso não. Tem que levar em consideração que 7 jogadores deixaram a Taça São Paulo de Futebol Júnior para fazer parte do time que vai estrear pelo Carioca. E o treinador mudou. O Fábio Matias veio embora. Também para o lugar dele ficou o Luiz Felipe e ele ainda tá ali acertando, né, todos os ajustes com a garotada. Agora tem um detalhe também. Molecada, categoria de base, não é para ganhar título. Título é consequência. A principal razão e o principal motivo para a molecada existir, para as categorias de base existir, é para que se formem jogadores para o time profissional. Então, se o Flamengo não ganhar a Copinha esse ano, não tem problema. O importante é os caras começarem bem o Campeonato Carioca. Vocês concordam comigo ou não? Coloca aqui nos comentários que eu quero sempre saber a opinião de vocês, tá? Bom, aí tem o seguinte, pessoal, os jogadores se reapresentaram ontem no Ninho do Urubu e depois de fazer todos os exames médicos que tinha para ser feito, o departamento médico chegou à conclusão que os caras se reapresentaram melhor do que eles esperavam. Fisicamente, clinicamente falando, todos os jogadores parecem ter sido responsáveis e se apresentaram muito bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que os caras vão precisar de menos tempo para poder entrar em forma total, na completa forma física. Eu falei para vocês no vídeo hoje de manhã que o Flamengo vai fazer 2 amistosos contra o Nova Iguaçu, dia 15 e dia 20. Mas eles não vão pegar a equipe principal. Quem vai fazer esses amistosos é a equipe que vai iniciar o Campeonato Carioca. Mas a equipe principal, que vocês estão vendo aqui, fazendo o seu primeiro treinamento junto ao Paulo Souza e toda a sua comissão técnica, também deve fazer amistosos até estrear no Campeonato Carioca. Esse é o planejamento. Não se sabe se vai dar tempo, são apenas 26 dias até a estreia. Então,
vamos ver se der tempo, a gente vê se a Flá TV vai transmitir, se tem alguma maneira da gente transmitir para vocês assistirem o que está acontecendo. Agora, falando do treino de ontem, o Paulo Souza impressionou mais uma vez. Ele impressionou primeiro nas declarações que deu logo que chegou ao Flamengo. A entrevista coletiva dele, às vezes a pergunta era ruim e ele transformava a pergunta numa pergunta excelente. Ele transcorria uma explicação que fazia a pergunta ruim ficar boa pra caraca. Ontem eu tive o disparate de rever a entrevista coletiva do Paulo Souza e em seguida ver a entrevista coletiva de apresentação do Renato Gaúcho. Gente, com todo respeito ao Renato Gaúcho, a impressão que eu tive é que o Paulo Souza é um adulto letrado, um universitário já com pós-graduação, e o Renato Gaúcho é uma criança semi-alfabetizada ainda nos primeiros anos da pré-escola. É um absurdo, mas a diferença no falar, no tratar das perguntas já na primeira coletiva do Paulo Souza, a distância é enorme para o último treinador do Flamengo, que é aquele que serve de parâmetro para a gente poder falar que foi o Renato Gaúcho, né? Agora, o treino que vocês estão vendo ali é mais absurdo ainda. O treino do Paulo Souza, primeiro que ele se envolve no treinamento, né? Ele não é como o Renato Gaúcho, que deixa o couro cantar, que deixa a coisa acontecer e não mexe na equipe, não fala nada. Quem dava o treino era o Alexandre Mendes. Essa história que o Renato Gaúcho dá treino é mentira. Ele não dá treino. O pessoal falava isso lá no Sul, no Grêmio, e eu tinha minhas dúvidas. Agora eu não tenho mais não. Quem dá o treino é o Alexandre Mendes. Renato Gaúcho só observa. Raramente, eu não me lembro uma vez que ele interveio no treino para poder passar alguma coisa dele. A não ser quando ele cisma de pegar na bola e dar uns balãozinhos ou dar um chute para gol para mostrar que ele ainda manja de como jogar bola. Fora isso, mais nada o Renato Gaúcho incrementou, tá? Já o Paulo Souza não, é totalmente diferente, ele é participativo, ele exige fundamento dos jogadores, eu achei isso sensacional. O que é fundamento? Domínio de bola, passe, velocidade de raciocínio, são os primórdios que você tem que ter para praticar futebol. E ele estava muito preocupado com esses ajustes, sobre como o jogador toca na bola, a velocidade que ele toca na bola, como ele domina, como ele passa. Isso é importante o treinador tá se envolvendo desde esses primeiros detalhes, porque daqui a pouco ele vai implementar alguma coisa muito mais complexa. E ele vai precisar que esses fundamentos estejam 100% para ele poder implementar, então, toda a outra parte mais complexa, que é a parte da ocupação dos espaços, do plano tático, da distribuição dos jogadores em campo. Aliás, ele falou uma coisa na coletiva de imprensa que se parece muito com aquilo que eu falo para vocês aqui, né? Você distribui os jogadores em campo num 4-4-2, por exemplo. Mas dependendo de como você tem a bola, como você rouba a bola, ou como o jogo se apresenta para você em determinado momento, você pode acabar caindo num 3-5-2, num esquema diferente, por causa das peças que vão se movimentar. Então os jogadores têm que ter total consciência do que fazer em determinadas configurações do jogo. Era o que o Renato Gaúcho não conseguia passar. E foi o limite que os nossos jogadores esbarraram, tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021. Ah, Fabrício, mas em 2020 nós fomos campeão brasileiro. Na base da bambala, né? na sorte, naquele bate daqui, bate dali, o Inter perde de lá, perde acolá. A gente acabou batendo o campeão brasileiro. Mas não foi com um plano tático que o Rogério Ceni definiu, não foi. Essa é a diferença dos treinadores portugueses para os treinadores brasileiros. Assim como o Jorge Jesus, o Paulo Souza fica atento aos detalhes para dar caminhos para os jogadores superarem as adversidades que acontecem dentro de campo. E aí a gente vai cair naquela situação de como montar o time do Flamengo. Segundo o Gabriel Reis, dos canais Paparazzo Rubro Negro, o Paulo Souza ficou ontem com uma longa conversa com Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Pode ser que ele esteja pensando em utilizar esses 3 jogadores de uma requetada só. Só que tem muita gente falando o seguinte, para entrar o Pedro, quem sai? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, sobre como estava montado o Flamengo
no final do ano passado. O Flamengo estava montado basicamente nisso daqui. Diego Alves, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, William Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Esses eram os 11 titulares até a nossa última temporada. Eu vou mexer aqui na nossa tela, eu vou conversar com vocês na nossa tela, com esses jogadores aqui e com o Pedro ali no banco de reservas. Ah, Fabrício, mas o Rodrigo Caio ninguém sabe quando vai voltar. É verdade, nós não sabemos quando o Rodrigo Caio vai voltar, mas até o presente momento também, nós não sabemos quem será o substituto do Rodrigo Caio. Então vamos tentar entender como é que o negócio pode funcionar, porque ao contrário da maioria, eu acho que ele vai manter o Everton Ribeiro e vai sobrar para um outro jogador sair do Flamengo. Essa eu ainda não ouvi ninguém falar, e estudando eu percebi que de repente não seria o Everton Ribeiro o jogador a sair para a entrada do Pedro, tá? Então essa é a formação que nós tivemos ao final do ano passado, e para jogar com o Pedro nós teríamos que ter o Bruno Henrique mais aberto pela esquerda, o Gabigol mais aberto, o Bruno Henrique mais aberto pela esquerda, o Gabigol mais aberto pela direita, que não seria nenhum tormento para ele, porque ele gosta bastante de buscar essa bola pela direita, e a gente teria o Pedro como centroavante. Eu sei que a equipe está com 12, calma. Para essa configuração dos três ali acontecerem, o Gabigol tem que estar preparado para deixar de ser goleador. Porque ali pelo lado direito, raramente ele vai fazer gol, vai cair demais o número de gols que ele faz. E onde eu me baseio isso? Me baseio pela temporada dele no Santos como ponta direita. Para quem não sabe, o Gabigol apareceu nas bases do Santos, fazendo até muitos gols, mas atuando pela ponta direita. Quando ele sobe aos profissionais, ele continua fazendo gols, mas não tantos quanto ele fazia na base. Foi caindo o número de gols que o Gabigol fazia, até que um dia o Cuca chegou no Santos e por falta de mão de obra o Cuca meteu o Gabigol de centroavante. Dali pra frente ele retomou a quantidade de gols que ele fazia nas categorias de base e mostrou ser o goleador que ele era. No Flamengo mesmo, todas as vezes que ele joga aberto pela direita, ele não costuma vingar nos gols. Ele não costuma fazer muitos gols. Ele tem uma queda drástica de gols jogando mais aberto. Quanto mais perto da área ele joga, melhor para ele, tá? Vamos lá. Temos 12 jogadores em campo. Quem vai deixar o Flamengo? A nação rubro-negra já responde de bate-pronto que quem vai deixar a equipe vai ser o Everton Ribeiro. Daí nós teríamos uma configuração onde o William Arão teria que subir mais. O William Arão teria que subir. Onde o William Arão não seria aquele limpador de para-brisas solitário, ele jogaria mais aberto pela direita, como volante ainda, mais aberto pela direita. Para quê? Para ele poder cobrir essa região aqui que o Everton Ribeiro cobre. Porque o Gabigol não vai descer correndo atrás de lateral, correndo atrás de meia esquerda do time adversário. Então o Arão precisaria sair da posição de primeiro volante para jogar ao lado do Arrascaeta, para ele conseguir ajudar o Maurício Isla, que a gente sabe que o Isla no sistema defensivo não é nenhuma preciosidade. Muito pelo contrário, no sistema defensivo o Isla falha muito. Então vai ser necessário o William Arão se deslocar para a direita e para o centro também, para poder fazer esse trabalho dessa forma aqui, ó, ajudando o Isla quando a gente não tiver a bola, ou à frente, ou do lado, ou atrás, mas ajudando o Maurício Isla nessa configuração que a gente colocou aqui agora. Nessa configuração a gente muda muito pouco na equipe, só muda os três lá da frente. O Arrascaeta continua com liberdade total para cair pela esquerda, para cair pela direita, para aparecer como um segundo homem, para aparecer como um elemento surpresa aqui dentro da área, fazendo o que ele já faz naturalmente. O Andrés Pereira com liberdade para cair pela esquerda e fazer exatamente o contrário do William Arão, fazendo essa ajuda ao Felipe Luiz na frente e na cobertura. À frente até
fazendo um trabalho junto aqui com o Bruno Henrique, que não pode voltar para pegar lateral também não. Então, os nossos dois volantes, nessa configuração que eu estou mostrando aqui para vocês, tem uma função importantíssima no elenco do Flamengo. Mas eu acho, e aí é só um achismo meu, eu acho que nem mesmo o Paulo Souza já tem isso na cabeça, eu acho que nem mesmo o Paulo Souza já tem condições de falar como ele vai montar o time do Flamengo, mas pelo que eu li de Paulo Souza, pelo que eu estudei sobre a carreira do Paulo Souza, não seria bem o Everton Ribeiro que sairia. Isso é uma aposta que eu tenho, tá, gente? Eu acho que quem deixaria a equipe seria Maurício Isla. E aí ele jogaria da seguinte maneira. Ele jogaria com o Rodrigo Caio aberto na direita, né? Um zagueiro aqui aberto do lado direito. O Felipe Luiz centralizado Davi Luiz centralizado e o Felipe Luiz mais pela esquerda, configurando aí um 3-4-3. O Flamengo jogaria com esses três aí, até porque, gente, o Felipe Luiz não consegue mais ficar apoiando e voltando o tempo todo. E o reserva dele é o René, que nunca apoiou. Então, desse jeito, ele conseguiria extrair o melhor do Felipe Luiz, ele teria o Felipe Luiz como um terceiro zagueiro pela esquerda, com um jogador que sabe sair jogando, ou seja, ele pode começar as jogadas de saída de bola do Flamengo. Esses três jogadores da linha de defesa são três jogadores que sabem sair jogando. Ele não mexe na estrutura do meio de campo do time, ele permanece com 4 jogadores na linha do meio de campo, fica muito próximo dos jogadores do comando de ataque e também conseguiria ter os 2 meias, porque a gente tem 2 meias criativos, gente. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo, o Tite está convocando a seleção brasileira. Pode ser que ele convoque o Everton Ribeiro. Já imaginou o Everton Ribeiro na seleção brasileira e banco do Flamengo? Tudo bem, o ano passado foi o pior ano do Everton Ribeiro. Mas o Everton Ribeiro, se melhorar, se tiver um desempenho melhor, ele é muito bom de bola. Ele pode ajudar a gente pra caraca. Sem contar que com o Everton Ribeiro, eu não perco esse corredor aqui, porque o Everton já faz esse corredor aqui ajudando o Maurício Isla quando a gente perde a bola. E o Ilharão vai trabalhar junto aqui, a gente vai ter um trio defendendo, a gente vai ter esse trio junto aqui, fazendo a defesa, e quando do lado esquerdo, a gente vai ter esse trio aqui, quando a gente estiver defendendo. Ah, mas o Arrascaeta não volta e tal. O Arrascaeta não volta como o Everton Ribeiro volta mesmo, não. O Everton Ribeiro, se precisar, ele vem até para trás da linha do lateral. Já cansei de ver ele atrás do Isla, ajudando na contenção aqui atrás. Isso o Arrasca não faz e não tem que fazer. Mas ele bloqueia pelo lado de cá. E o time pode se movimentar também, né? Então, quando o time do adversário estiver atacando pela direita do ataque deles, esquerda do nosso ataque, a gente pode muito bem fechar com o Andrés e contar ainda com a cobertura do Ilharão. Mas isso tudo tem que funcionar como um reloginho. Por isso, o Flamengo precisa treinar pra caramba, tá? E quando a gente estiver atacando, o Ilharão aberto pela direita, aberto não, né? Fechado pela direita aqui no meio, o Arrasca funcionando como um meia do meio para a direita e o Everton Ribeiro funcionando como um meia do centro para a direita. A coordenação entre Everton Ribeiro e Gabigol vai ter que ser treinada, porque geralmente o Everton trabalha aberto aqui. Com o Gabigol aberto para o Pedro poder estar aqui, eles vão disputar espaço. Então, quando o Everton Ribeiro abrir aqui, o Gabi tem que funcionar como um segundo atacante, vindo aqui para a entrada da área, para o Everton Ribeiro poder fazer a ultrapassagem, o Arão ocupar esse espaço aqui e a gente ter a jogada com o Gabigol e com o Pedro mais posicionado como um centroavante. Então, o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Ilharão, eles vão ter que sincronizar
esse trabalho deles aí, para que eles consigam, todos eles, ocupar os espaços corretos, não embolarem no momento que a gente estiver tendo o ataque, tá? Então, ficaria mais ou menos... Essa é a configuração que eu aposto, mas é só uma aposta e eu gostaria muito que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês pensam sobre as formações que eu estou colocando aqui. Uma outra maneira de jogar, e aí a gente viu o ano passado isso acontecendo, nós vimos até algumas vezes com o Jorge Jesus, seria algo nesse sentido aqui, ó. Pedro e Gabigol enfiados dentro da área, Everton Ribeiro e Bruno Henrique mais abertos, com o Arrasca mais centralizado, também funciona. O Gabigol está mais perto do gol, vai disputar ali junto com o Pedro e pode funcionar. Não funcionou muito ano passado, quando a gente teve Gabigol e Pedro dentro da área, quando eles disputavam espaço dentro da área, a coisa não funcionava muito bem não, nem para Pedro, nem para Gabigol. Por isso eu acho essa formação uma formação mais complicada da gente ter. E aí, pessoal, a gente tem sempre que pensar numa situação também. Vocês viram que eu não mexi no Bruno Henrique. Em momento nenhum eu mexi no Bruno Henrique. Eu mexi no Gabigol, trouxe o Gabigol para ser aberto, eu mexi no Pedro, trouxe o Pedro para jogar centralizado, mas no Bruno Henrique eu não mexi. O Bruno Henrique não pode ser mexido. Não podemos pedir o Bruno Henrique para fazer o corredor. O ano passado pediram para ele fazer corredor e caiu drasticamente o futebol do Bruno Henrique. Ele precisa fazer daqui para cá. O Bruno Henrique é um atacante como não existe outro na América do Sul. Além de ser muito bom para carregar a bola, para conseguir fazer as jogadas, tem uma velocidade absurda, mesmo aos 32 anos, ele ainda tem uma impulsão absurda. A impulsão que o Bruno Henrique tem, o Pedro não tem. O Bruno Henrique pega melhor nas bolas de cabeceio do que o Pedro, que é um bom cabeceador também, mas a impulsão do Bruno Henrique ninguém tem. Para mim, só ele e Cristiano Ronaldo sobem à altura que eles sobem, no tempo que eles sobem no mundo inteiro. Então o Bruno Henrique, faça o que fizer. Não botem o Bruno Henrique para fazer o que o Everton Ribeiro faz, porque o Bruno Henrique não vai dar conta de fazer. O Everton Ribeiro tem um monte de problemas e o ano passado foi o pior da carreira do Everton. Mas o Everton sempre consegue fazer o box to box. Ele vai e volta o tempo todo. Pode fazer de maneira porca às vezes, mas ele faz. Fôlego para isso daqui ele tem. O Bruno Henrique não tem. O Bruno Henrique, ele vai ser matador, ele vai ser perigoso próximo do gol. Agora, voltando para a formação antiga, que é a formação que geral pode apostar que seja o que o treinador vai utilizar, usando 4 jogadores na linha de trás, porque até agora essa ideia maluca de tirar o Maurício Isla, eu confesso que eu não vi ninguém falando. Não estou sendo o pai da matéria, não é isso. Só vi todo mundo, em todos os comentários, dizendo que quem deveria sair seria o Everton Ribeiro. A configuração seria mais fácil, mas a gente perderia muito, gente, o lado direito, porque o Gabriel, ele joga daqui para cá. Ele gosta de vir aqui, pegar na bola, mas vocês podem observar que quando a gente está com a posse de bola saindo de trás, mesmo que o Gabigol venha aqui na direita, ele vai vir, vai dar um toque aqui pro Arrascaeta, ou vai dar um toque aqui no Arão, ou vai dar um toque ali no Bruno Henrique. Ele não vai fazer uma jogada como o Everton Ribeiro faz. Ele não é de pegar essa bola e vir aqui para poder chegar na linha de fundo ou para começar. Não é. O Gabigol, ele é letal daqui, ó, da entrada da área para dentro. Como o Bruno Henrique também. Só que o Bruno Henrique tem um detalhe que ele consegue pegar essa bola aqui. O Bruno Henrique consegue pegar essa bola aqui e construir uma jogada até lá na frente. O Gabigol consegue. De 10 jogadas, ele vai conseguir fazer 2 ou 3 nesse sentido. E vai perder o fôlego e daqui a pouco não vai aguentar mais nada. Porque não é a característica dele fazer o que o Bruno Henrique faz, o que o Everton Ribeiro faz. Por isso, eu acho que num determinado momento a gente pode acabar tendo o Everton Ribeiro junto com a Arrasca e o Maurício Isla fora da equipe. É só uma opinião, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre como vocês montariam a equipe do Mengão Queridão. Ó, e ainda tem um detalhe, Ronaldo Giovanelli
falou ontem no Jogo Aberto o seguinte: não dura até o carnaval, falando sobre o treinador Paulo Souza por conta das regras que ele impôs, de ter que chegar no horário, bater no ponto via biometria, dos jogadores terem que fazer suas refeições no Ninho do Urubu, seja jantar ou almoço, dos jogadores jantarem no Maracanã depois dos jogos do Flamengo. Ele falou que ele não dura até o carnaval. Vai querer tratar jogador igual bebê? Nessas, ele perde o grupo, pega o avião e vai embora. O que vocês acham, nação? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. Pessoal, por enquanto é isso. Comentem, porque eu passei muita coisa para vocês e eu quero saber a opinião de vocês. Comentem, deixem o seu like, compartilhem e recomendem o nosso canal e os nossos vídeos. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra!